Que maravilha ter vocês e poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus aquece o nosso coração sempre, né? Que é a palavra de Deus. E eu quero trazer uma palavra hoje que vai de encontro a o que eu venho fazendo nos meus encontros que eu venho conversando no Autêntica, nas minhas mentorias, nas minhas lives, né? Que é falar do propósito, que é falar do que você significa para você, de você ser o amor da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos, e o que você tem feito com eles. É uma obrigação e uma responsabilidade muito grande quando nós temos um sonho e um projeto que nós somos os únicos responsáveis para ele dar certo e muitas vezes nós não colocamos esses sonhos em prática. Por que que muitas vezes nós não colocamos em prática? Porque muitas vezes nós temos medo de nós mesmos, das consequências que vão acontecer ao longo do tempo quando você tem um sonho, quando você tem um projeto e você parte para realizar, né? Só o fato de você sonhar, isso já pode incomodar. Muitas vezes, pessoas desistem no meio do caminho porque vão haver percalços à medida que você começar a colocar os seus sonhos e os seus propósitos em prática. Isso começa a incomodar pessoas que muitas vezes estão tão próximas de você que você nem imagina que seriam as primeiras pessoas. Mas pode acontecer. E para isso, eu quero compartilhar com vocês o que está lá no livro de Gênesis 37, no versículo 5, que diz assim: certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Então, se você puder, olha aí, Luana, um beijo grande para você. Então, se você puder repetir isso comigo, né? Sonhou José um sonho. Repita isso. Sonhou Luana um sonho. Sonhou Kelly um sonho. Sonhou Tânia um sonho. Coloca esse nome aí e repita isso para você, né? Então, a Bíblia diz, né? A história bíblica, existem outras pessoas tão importantes, personagens tão importantes pós a vida de Abraão, né? A gente foram marcadas aí pelo Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, e José, um dos filhos de Jacó, de Israel. E este era um filho querido, era um filho normal, era um filho que tinha uma vida tranquila, um bom relacionamento com seus pais e também com seus irmãos. Então, em todo esse momento, né, do verso 2, 3 em diante, mostra que José era tranquila, tinha bom relacionamento, gostava de pastorear, 17 anos gostava de pastorear com seus irmãos, né? E ele era o filho mais novo. E ele era um filho muito querido. Eu não vou estender muito explicando por que ele era um filho querido, né? Ele era o mais novo e ele era um filho muito querido e o seu pai o presenteou com uma túnica. Essa túnica não era uma túnica preto e branco. Ela não era uma túnica apenas branca, ela não era uma túnica apenas preta ou monocromática. Ela era uma túnica colorida, uma túnica que tinha brilho, uma túnica autêntica que foi feita somente para ele, sob encomenda, personalizada, né? Mas o seu pai o deu de presente. A partir desse momento, os seus irmãos já tinham aí um certo ciúme. Você já viu aqueles momentos em que filhos, irmãos têm ciúmes um do outro? Eu até postei nas redes sociais agora essa semana falando de rejeição. Deu muito ibope aqui no meu direct, né? Pessoas comentando, conversando com outras pessoas sobre o assunto. As minhas mentorandas fizeram 2 vezes essa aula sobre rejeição. E tem assim, mostra, né, que muitas vezes uma rejeição começa dentro de casa, começa lá no berço da família, porque às vezes porque tem os filhinhos, seus irmãozinhos e você é a caçula, enfim, ou isso gera um ciúme, ou isso pode gerar uma própria rejeição. Aqui no caso, aqui no caso de José, né, seja bem-vinda. Aqui, Bianca, no caso de José, ele despertava um certo ciúme.
E José não sentia essa rejeição. Ele era uma pessoa normal, ele era simples, né? Ele gostava de ajudar. A gente lê, a gente vê que ele sempre estava à procura de ajudar, mas os seus irmãos próprios não queriam que ele ajudasse. Começaram então a rejeitar. Então, algumas coisas eu aprendo nesse texto e quero que você tire essa reflexão para você, falando de rejeição, falando desse capítulo e falando de sonho. Então, o que eu aprendo aqui? Primeiro, sobre relacionamento. Relacionamento com os pais, né? José tinha um bom relacionamento com seu pai. E eu quero te perguntar, hoje é domingo, como foi o seu relacionamento na sua casa com seus filhos, com o seu marido, você que tem, ou sua esposa, você que está assistindo, com a sua mãe, com o seu pai? Porque tudo começa com um relacionamento. E se a gente não tem esse relacionamento muito sólido, se nós não fazemos a nossa parte, com certeza os nossos sonhos realmente vão continuar tendo mais dificuldades para serem realizados. Por quê? A nossa igreja começa dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, né? Segunda coisa que eu vejo aqui, que a gente vê, é o relacionamento com seus irmãos. Eu falo muito no Autêntica sobre o perdão e o auto-perdão. Quando a gente está falando desse relacionamento, como que está o seu relacionamento com seus irmãos? E eu não vou falar só de relacionamento com irmãos de sangue, pessoas que te feriram, que te rejeitaram. Como está isso? Né? Você já fez a sua parte de buscar uma aproximação e se render a algo que muitas vezes você está mais preparada para pedir perdão, para se aproximar e viver um tempo novo em relação a outra pessoa, em detrimento a outra pessoa que muitas vezes nem está preparada? Então, eu quero te despertar para essas duas questões. Quando a gente lê que José era um filho comum, querido, mas tinha bom relacionamento com seus pais e com seus irmãos, precisamos nos despertar, porque isso está na Bíblia e é uma verdade. Haja vista que lá no Gênesis 37:2 diz: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Então, ele tinha bom relacionamento com seus irmãos. Ele se dava bem. E você? Se dá bem com todas as pessoas. Mas como está esse relacionamento com as pessoas da sua casa? Outras pessoas. Eu quero instigar você a pensar. Porque quando a gente fala de sonho, de projetos, é algo muito sério, que indiretamente ou diretamente vai tocar as pessoas que estão do nosso lado. E também vão acontecer mudanças em relação a sonhos e projetos. Veja bem, né? Lá em Gênesis 2, diz que José era um cara normal. Mas em Gênesis 5, disse que ele teve um sonho e ele foi odiado, mais odiado. Hoje eu te faço essa pergunta. O que você tem feito para colocar em prática todos os seus projetos? Né? E aí, você pode me falar assim, Lani, mas quando a gente fala aqui de sonhos, sonhar para mim é muito difícil. Por quê? Porque vai ter retaliação, porque vai ter discórdias, vai ter pessoas que vão te criticar e muitas vezes não vão estar muito próximas de você. E José, no verso 2, como ele era uma pessoa normal, ele não conhecia ódio, ele não conhecia inveja, ele tinha um bom coração, ele nunca tinha ouvido ninguém falar não gosto de você, ele nunca tinha sido criticado nas redes sociais ou pela sua família, né? Ele não incomodava ninguém, mas a partir do momento em que ele começou, que ele teve um sonho, tudo na vida de José mudou. E eu quero te fazer essa pergunta. Quais são os sonhos que você tem aí dentro do seu coração que você ainda não colocou em prática porque alguém começou a te atropelar quando você começou a sonhar? Escreva aí para mim ou me manda uma mensagem. Quais são esses sonhos? Por que você parou? Por que te paralisaram? Por que você desistiu? Só porque alguém começou a te odiar, porque você mudou
por causa dos seus sonhos? Você era uma pessoa que estava paralisada e começou a colocar em prática as suas ações, os seus projetos? Porque quando você começar a colocar em prática, todo mundo vai te odiar. Não esqueça, muitos vão te dar parabéns, mas muitos também vão ter aquele ressentimento. E a Bíblia diz que quando ele começava a falar dos sonhos, os de casa ficaram contra eles. Talvez você está precisando agora de apoio da sua família para você iniciar os seus projetos. Eu quero te dizer que muitas vezes você não vai ter, porque para realizar os seus sonhos só depende de uma pessoa, de você, unicamente. Então, eu quero que você fale para mim, fale para você, né? Eu comecei a gerar um sonho hoje. Faça um ato profético. Hoje no meu stories eu perguntei: o que você tem profetizado sobre você? Porque um dos impedimentos que te afastam do cumprimento dos seus sonhos é aquilo que você profere. A Bíblia diz que a boca, a língua, tem poder de vida e morte, as palavras têm poder de vida e morte. O que você tem profetizado para você? Profetizado que você não consegue sair do seu lugar? Ou que você, ao invés de estar chorando, está seguindo e batalhando para que você ponha sua vida em ordem? Né? Então, eu quero hoje fazer uma declaração, eu quero declarar hoje sobre a sua vida que todos os sonhos que você tem e que você tem sido impedida por você, principalmente, de conquistar e dar um start nele, eu quero declarar que toda essa barreira está sendo anulada no reino espiritual e onde você estiver, para que você comece e não pare a sua jornada. Eu quero te dizer que muitas vezes eu tive vontade de desistir. Eu poderia estar fazendo outra coisa, mas o meu coração aquece para fazer aquilo que eu fui chamada para fazer. Amém? Deus está nessa live, eu acredito. Amém. Daqui a pouquinho eu vou chamar você para participar, tá bom? Então, eu quero te dizer o seguinte, vamos lá. Anote aí na sua mente, no seu papel, onde você estiver. Quando você começar a colocar os seus sonhos em prática, algumas coisas vão acontecer. A primeira delas, o seu mapa geográfico vai ser mudado. O que aconteceu com José quando ele disse que tinha um sonho? Surgiu inveja, raiva, ódio, ignorância, rejeição. E os seus irmãos jogaram ele dentro de uma cova, dentro de um poço, rasgaram a sua túnica, sujaram ela de sangue, mataram um cabrito, sujaram de sangue e levaram ao seu pai dizendo: José está morto. Guarde isso que eu estou te falando. A notícia que deram ao seu pai, à sua família, foi: José está morto, aquele sonhador. E ele foi jogado, foi vendido como escravo. E ele foi ser escravo lá no Egito. Quando você começa a ter um sonho, Deus vai mudar o seu mapa geográfico. Isso mesmo. No versículo 14 disse: vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Foi quando Jacó, Israel, estava falando para José ir até o encontro dos seus irmãos, e foi quando eles armaram, né, essa armadilha e jogaram ele nessa cova, né, nesse poço. E isso, quando eu falo que quando você começar a sonhar, muitas coisas vão mudar, principalmente o mapa geográfico vai mudar a sua mente. Você vai começar a acordar com uma geografia diferente, você vai estar até na sua casa, porém você vai já estar vivendo os seus projetos realizados. Então, a sua geografia mental já vai ter uma mudança. Você já vai ter uma visão positiva de futuro. Eu quero estar em determinado lugar quando eu realizar parte dos meus sonhos. Ou até que eu chegue lá, eu já quero vislumbrar esses sonhos realizados. Deus vai mudar o seu endereço. Muitas vezes você vai precisar de mudar o seu endereço, porque você vai crescer. Deus vai mudar o nome da sua empresa. Deus vai mudar o seu nome. Grava isso. Deus vai mudar o seu nome. Você não será mais reconhecida apenas como aquela mulher, como aquele homem que puxava a cachorrinha.
Você vai ser reconhecida. Você recebe isso que eu estou falando? Porque eu recebo para mim e eu profetizo isso sobre a minha vida. Se você recebe isso, diga amém e glória a Deus. Então, todas as pessoas vão dizer para você, lá vem a sonhadora. E uns diziam para os outros, os irmãos diziam, lá vem o sonhador. E quando você determinar que você vai colocar em prática todos os seus sonhos, as pessoas vão dizer, lá vem o sonhador. Lá vem a sonhadora. E não importa o tamanho do seu sonho ou quantas pessoas têm para sonhar esse sonho com você. Isso vai mudar. Porque essa sonhadora que apenas sonha vai fazer diferença em torno de todas as pessoas que um dia te criticaram. Lá no Salmo 23 diz, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. O que você vai fazer com seus sonhos realizados? Isso é uma outra história. Então, eu quero falar aqui com você. Então, primeiro, Deus vai mudar a sua geografia. Deus vai mudar também os seus amigos. Muitas vezes, para você realizar os seus sonhos, Deus vai ter que tirar algumas pessoas do seu caminho. Não é porque ele é mau, não é porque ele quer tirar. Muitas vezes é porque ele quer te dar um livramento de pessoas que estão puxando você para trás. Então, grave isso. Primeira parte, quando você começar a colocar os seus sonhos e os seus projetos em prática. Deus vai mudar a sua geografia. Muitas coisas que estão ao seu lado vai mudar. E eu posso falar isso por mim. Eu tenho vivido mudanças constantes a partir do momento em que eu coloquei os meus projetos em prática. Aliás, eu nunca desisti deles. Então, profetiza para você, as coisas vão mudar sobre a minha vida, porque eu tenho um sonho. Levanta seu dedo de autoridade e fala, eu tenho um sonho e eu vou realizar, porque as coisas vão acontecer ao meu favor. Amém por isso? Então, a segunda coisa que eu quero compartilhar com você, você nunca mais vai ser chamado pelo mesmo nome, mas pelos seus sonhos. Ninguém mais vai chamar a Kelly ou a Laís, né? Ninguém mais vai chamar da Josiana, vai chamar de sonhador. Quando os irmãos de José avistaram ele, não falaram, lá vem o José, lá vem o mimadinho do papai, mas chamaram, lá vem o sonhador. Se você desistir de você, as pessoas também vão te esquecer. E colocar os projetos em prática é igualmente você estar presente nas redes sociais. Se você não estiver lá, se você quiser fazer seu negócio crescer, você não vai ser lembrado, porque quem não é visto não é lembrado. E o seu sonho vai incomodar. Então, quando no versículo 19 fala-se, lá vem o sonhador, não tem como você sonhar e ficar escondido. Você vai brilhar, você vai aparecer, os seus resultados vão mudar. O sonho de você ser uma excelente mãe, talvez seja, nesse momento, esse sonho para você pode estar aí. Não estou falando só fisicamente ou financeiramente. Se você deseja ser uma esposa, uma mulher maravilhosa no seu trabalho, na sua casa, com seu filho, com seu marido, com seus amigos, não tem como ficar escondido, porque as pessoas vão perceber as mudanças que já começaram em você. Quem dirá na sua estrutura física, na estrutura financeira? Não tem como. A partir do momento em que você pegar nas mãos do Senhor e falar, eu decido fazer melhor, o meu melhor vai acontecer, você vai começar a acontecer. Então, quem sonha, o sonho faz parte da vida dele. Não tem como. Não tem como eu parar aquilo que eu sonho. Agora há pouco eu estava ali de joelhos orando e eu falando, Senhor, eu não tenho como parar de fazer aquilo que eu sonho. Eu tenho tantas outras coisas para fazer, mas eu não tenho como parar de fazer aquilo que eu sonho. Porque é muito mais forte quando você toma uma decisão. Tudo muda na sua vida quando você acredita nos seus sonhos, no seu potencial. A promessa de Deus não é algo escondido. Grava isso. Quando você chamar Deus para fazer parte do seu propósito,
Quando você convidar para que os planos dele sejam aceitos, né? Quando você consagrar os seus sonhos ao Senhor, e ele vai te realizar, não porque você tem fé, mas porque aquilo que é melhor para você ele vai te dar, não tem como ficar escondido. Porque a Bíblia diz que a glória do Senhor vai resplandecer sobre você. Então, quando as pessoas olham, não vê uma Lani comum, não vê uma Kelly comum, não vê uma Cláudia comum, não vê uma Cleidiane comum, vê além, vê muito além, né? Deus vai realizar o seu sonho e você subirá em grandes plataformas para você testemunhar, que seja aqui, que seja em algum lugar, para você testemunhar. Eu quero que você anota esse dia de hoje, o dia 31 de julho. Hoje é um marco que você tem na sua vida. Você tem que determinar o dia que você vai contar o seu testemunho. Não é o dia só que você começou, é o dia que nunca mais você vai parar e o dia que você vai dar o seu testemunho. Para que todos vejam a glória do Senhor sobre você. Porque, gente, quem nos dá a graça é Deus. Você pode tomar toda a vitamina do mundo. Eu estou tomando um polivitamínico gigante. Cada comprimido é desse tamanho. Parece um negócio gigante. Mas eu posso tomar todo o Vitergan da vida. Mas quem te dá a graça é Deus. Quem te dá força para você continuar é Deus. E mesmo tendo inveja, tendo pensamentos contrários, pessoas contrárias aos seus objetivos, quem te dá a graça é Deus. E você vai viver uma grande bênção, grande bênção. Toma posse dessa palavra. Escreva aí, eu vou viver uma grande bênção. Porque quando você decidir viver essas grandes bênçãos, Deus vai te dar sinais de que você está no caminho certo. Todos os dias eu peço ao Senhor sinais, não porque eu não confio, mas para eu ter a certeza de que eu estou fazendo a coisa certa. Não é daquela forma que a gente fala, se o Senhor está aqui agora ouvindo o meu clamor, então me dá um sinal, faz trovejar. Não é isso, né? É muito além disso. A Valentina já colocou aí, né? Eu vou viver uma grande bênção. E vai mesmo, tá? Porque olha só o que está lá em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 3. E vendo Potifar, este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo que realizava. Então, ele está falando, vendo Potifar, ali José já estava na prisão. E Potifar estava de olho em José. Olha só, e fazia prosperar em tudo que ele realizava. Clay, Jenny, é isso mesmo, eu vou ver um grande bênção e vai, e eu quero ouvir o seu testemunho. Tudo que você colocar nas suas mãos vai prosperar. Mas o que, eu volto aqui um pouquinho atrás, o que você tem proferido sobre você para você poder prosperar? Né? Se você não mudar as suas crenças, os seus pensamentos negativos e mudar um curso da sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. As pessoas falam para mim, Lani, você tem tanta fé assim para superar? Tenho. E se não fosse ela, eu estaria no mar do esquecimento. Eu estaria acabada, detonada, né? Então, virão sinais de Deus para você. Pessoas vão chegar até você para te estender a mão. Nem que seja uma mão de alguém que já foi contra você. É assim que Deus faz. José falou, quando vocês estiverem lá na frente, vocês lembram de Faraó? Lembre-se de mim. Por que Deus não permitiu que aquele copeiro lembrasse naquele momento? Vai ter situações assim. Para você não ficar devendo nada para ninguém. Se José tivesse chegado lá por aviso do copeiro, certamente alguém tinha falado, você virou governador porque um dia eu te ajudei. Porque as pessoas são assim. Mas olha os sinais. Você vai ver os sinais de Deus. Ele era um escravo, mas tudo que ele colocava à mão prosperava. Começa a perceber a partir de hoje, ainda desse domingo, que tudo que você começar a colocar às suas mãos com fé,
com excelência e determinação, tudo vai mudar na sua história. Você vai ver resultados extraordinários. Você vai começar a ver sinais. Sinais que o seu marido mudou, que sua esposa mudou, sinais que seus filhos mudaram. Mas por quê? Porque você decidiu mudar. Você começou a colocar sua fé em ação, seus sonhos em ação. E você precisa acreditar nisso e fazer isso acontecer. Então, José estava lá na prisão, mas mesmo escravo, mesmo trabalhando naquelas pedreiras, mesmo tudo que ele fazia com excelência. Quando tudo estiver ruim para você, faça com excelência. Mesmo quando você estiver cansada, arrume a sua casa com excelência, sem murmurar, porque você tem uma casa para morar e para arrumar. Você tem mãos e pernas. Olha isso. É simples assim. Mas é a questão da gratidão, né? Para você prosperar, você precisa começar nessas pequenas coisas. Eu ensino para o meu filho todos os dias a gratidão de deitar numa cama onde ele está seguro, com Deus. E grato pelo dia que passou, porque muitos não estariam nesse tempo. Então, a quarta coisa que eu quero falar com você, né? Ainda disso, né? Você não vai ficar só andando chorando e pedindo sinal. Deus vai te dar o sinal. Deus vai trazer pessoas para te ajudar. Por mais que eu tenha vivido aí grandes coisas, né? Deus tem levantado pessoas para me ajudar. Pessoas da minha casa. O meu filho é um grande ajudador. Então, você não vai ficar só sonhando. Deus vai te dar sinais. O que você vai fazer? Né? A quarta coisa que eu quero compartilhar desse texto com você está lá em Gênesis 40, no versículo 13 e 14. Marta, um beijo grande para você. Que bom te ver aqui, tá bom? Então, olha lá. Olha no 13. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. E darás o corpo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, dessa prisão. Olha só, eu gosto disso. Muitas vezes, quando eu falo que Deus vai te dar sinais, isso vai ser maravilhoso, vai ser grandioso. Fecha aquela cortina ali para mim, por favor. Vai ser grandioso, mas por que você decidiu ser profeta no tempo de espera? Eu quero te dizer, seja profeta, seja profetiza no seu tempo de espera. Então, isso vai de encontro com o que eu falei. Ele manda um recado para o copeiro. Ele revela para o copeiro o que vai acontecer. E ele manda um recado. Muitas vezes você vai esperar respostas de pessoas que você acredita tanto, que você já ajudou, que você fez, mas as respostas não vão vir dessas pessoas. Eu te lamento, sinto muito te dizer isso. Eu lamento te dizer que muitas vezes essa mão que você está esperando ser estendida como pagamento, como uma retribuição, não vai vir a você. Vai vir de outros sinais. Mas para isso, olha o que você precisa fazer. A quarta coisa que a gente aprende. No tempo de espera, seja profetiza. Lá dentro daquela prisão, José foi profeta. Ele falou para o copeiro o que ia acontecer. Ele falou para o copeiro, né? Então, seja também profeta em sua vida. Não fica só falando para os outros que vai dar certo para os outros, impulsionando as pessoas. Não que você não tenha que fazer isso, mas profetiza sobre você. Você quer ter um restaurante? Profetiza que você vai ser dono daquele restaurante. Beijo, Késia. Então, você vai ser uma empreendedora. Você quer aquela posição naquele trabalho, naquele emprego? Profetiza para você. Não fica só profetizando para os outros. Dê as boas novas aos outros. Mas profetiza, deixa essa vida amarga, esse cansaço de falar, eu não acredito. Vai acontecer. Quer dizer, eu também, muitas saudades, um beijo grande. Isso vai acontecer. José tinha 2 opções no tempo de espera. Quais eram as opções? Olha lá, enquanto ele estava na prisão, ele podia continuar dormindo, tomando Rivotril, Lexotan, porque ele estava ali, ou ele podia continuar fazendo a história dele. Então, não fica só tomando Rivotril. Não fica só tomando Lexotan. Vai embora. Quando eu tive Covid,
Eu não tive nada durante todo o processo amargo na minha vida que eu passei. Mas quando eu tive Covid, eu tive uma depressão que surgiu durante e pós-Covid. O início de uma depressão. Primeiro, por causa da doença. Segundo, porque meu filho estava sozinho. E eu tive no início. Eu não sabia nem o risco que eu estava correndo. E por que eu estou te dizendo isso? Porque durante aquele período, eu escolhi. Ou eu tomava Rivotril, não estou falando que você não tem que tomar, tá? Eu tomei para melhorar, mas eu decidi que eu não tomaria mais. Eu estava tomando um ansiolítico e eu decidi que eu não tomaria mais. O que eu fui fazer? Eu fui ser profetisa na minha vida e eu fui malhar. Porque toda aquela ansiedade que eu precisava, aquela energia negativa que estava sobre mim, eu gastei na malhação. Então você tem que decidir sair. Não estou falando para você deixar seu remédio, mas você tem que determinar até quando você quer tomar o Rivotril. E José, quando ele estava no tempo de espera, no processo de espera, até hoje, todos os dias nós estamos no processo de espera. Ele continuou fazendo aquilo que ele tinha que fazer e com excelência. Quinta atitude, com tudo isso, com essa história de José, Deus vai inverter as situações. Em Gênesis 42, no versículo 1, está escrito assim, ó. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, o que estáis olhando uns para os outros? Disse mais, eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. O que aconteceu? Os filhos de Jacó, de Israel, tiveram que voltar aonde? Lá no Egito. Aonde que estava a bênção? Aonde que estavam as bênçãos? Nas mãos daquele que contrariou, que machucou, que rejeitou, que quebrou os sonhos. Para eles, naquele momento, eles estavam mandando José para nunca mais voltar. Talvez alguém tenha tirado você da vida, ou alguém tirou você da vida, dos projetos, dizendo, é para nunca mais você voltar. Mas eu quero te dizer que a situação será invertida. Você pode dizer um amém por isso? Você pode dar um glória a Deus aí onde você estiver? A situação será invertida. Aqueles que te maltrataram, aqueles que te mataram, aqueles que magoaram você, vão ter que ver essa situação invertida na sua vida. Marta, Claudina, um beijo grande para você. Vão ter que ver essa situação diferente na sua vida, né? Então, onde estava a provisão? Deus inverteu a situação só para honrar um sonho. Grava isso no seu coração. A partir do momento que você tiver uma aliança com Deus, Deus vai honrar os teus sonhos, vai honrar os seus projetos. Você crê nisso? Você crê nisso? Escreve aqui, eu creio. Se você não crê também, não tem problema, é só não escrever. Mas se você crê nisso, Deus vai honrar você por causa de um sonho. Mas você tem que estar plantada no lugar certo. Ao invés de ficar murmurando, lastimando, né? No sentido figurado, só tomando remédio para a situação mudar, e muitas vezes não depende do remédio, depende de você, da sua atitude, Deus vai honrar seus sonhos. Eu acredito nisso. Eu acredito nessa verdade para mim. Você acredita nessa verdade para você? Então eu quero te convidar. Deus seca Canaã e abastece o Egito. E você sabe a história. O que acontece? O que acontece quando os filhos, os irmãos chegam até lá? José se revela. Eu sou José. E ele faz uma pergunta. Meu pai ainda vive? E eles disseram o quê? Sim. E o que José faz numa das estações, né? Eles dizem, então, voltem lá para casa e diga para o meu pai que eu estou vivo. Porque nesse rompimento, nessa separação, nessa rejeição, houve dor por parte dos dois. O pai sofreu com essa perda. E o filho também sofreu. Mas Deus vai honrar. Se Deus tiver que mudar a sua geografia para te honrar, vai acontecer. Se tiver que tirar pessoas, vai tirar. Se tiver que mudar a sua história para te honrar, vai ter seca num lugar e vai ter abundância no outro. Então,
olha o que acontece. Vai haver, a sexta coisa, vai haver boas notícias. Eu queria que você desse um glória a Deus bem forte. Depois de tudo isso, ainda vai ter boas notícias? Sim. Porque quem deu a má notícia vai ter que dar a notícia ruim. Eu lembro que, acho que em 2020, se não me engano, na época da pandemia, lá pro meio, algumas pessoas me ligaram, né? Achei interessante e falaram assim: ah, eu tô te ligando, engraçado isso, contar, mas que eu lembrei. Ah, as pessoas falaram que você tinha morrido. Eu falei, uai, você tá falando aqui comigo, eu tô vivíssima da Silva. Então, quando as pessoas falarem que você morreu, olha só, essas mesmas pessoas vão ter que voltar e dizer, não, ela tá viva da Silva. Ela podia estar até puxando a cachorrinha, mas hoje ela tá vivendo o sonho dela. Aquilo que ela consagrou ao Senhor e aconteceu, né? Então, vai ter que haver uma boa notícia. E olha só o que vai acontecer, né? Eu profetizo isso na sua vida. Eu profetizo que Deus vai colocar coisas boas até você, na sua porta, na sua vida, na sua mente, no seu Instagram. E se o seu Instagram, se as suas redes sociais te impedem, né, de viver esse grande sonho, tira isso da sua vida. Mas se eles são bênçãos, continua com ele. Né? Então eu quero profetizar isso na sua vida. E da mesma forma que o Deus poderoso fez isso, ele vai fazer muito mais. Sabe por quê? Porque quando a boa notícia chegar do emprego, viu, Kelly? A boa notícia chegar de qualquer parte desse mundo, do norte, do sul, do leste, do oeste, vai chegar com bênçãos. Porque sabe o que diz? Lá no verso diz que José mandou mais de 10 bênçãos para entregar aos seus pais. Foram carradas e carradas de grãos que voltou para Canaã. Quando a boa notícia chegar, ela vai chegar completa. E eu declaro isso na minha vida. E declaro na sua vida também. Quando chegar que as portas se abriram. Quando chegar a notícia, não! Ela está vivíssima. Tudo está prosperando, tudo está crescendo. Não morreu naquele poço, não morreu naquele vale. Está firme e forte, crendo em Deus e pregando a palavra e sendo bênção na vida de outras pessoas, vai chegar mais 10 provisões para você. Porque foi assim na vida deles. Grave isso. A Bíblia diz que Jó recebeu num só dia mais de 4 notícias ruins. Mal acabava uma, chegava outra. Mas também depois chegou as notícias boas. Talvez você está recebendo aí na sua casa só notícias ruins. A geladeira queimou, o chuveiro queimou, o pneu do carro furou. Não é assim que acontece? Tudo de uma vez? Você fala, meu Deus, tudo de uma vez? Né? Tem um ditado que diz assim, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Então, tudo de uma vez vai ter esses momentos ruins, sim. Porque é o momento da espera, é o momento da aprovação. Mas o momento do sonho ser realizado vai chegar junto com as 10 carradas de provisão. Você acredita nisso? Você crê nisso? Você crê? Diga aí, amém. E um dia só, Jacó recebeu mais de 10 milagres. Como se não bastasse, perdeu seus filhos, perdeu tudo, mas também chegou o melhor para ele. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, que essa palavra encha o seu coração de amor e que você não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que você desenhou para você. Na sua alma, no seu coração, que você desenhou para os seus filhos. Talvez você não queira realizar especificamente para você, mas você queira realizar pelos seus filhos. Faça isso sempre. Consagre a Deus todos os seus projetos e todos os seus planos serão bênçãos. Às vezes você pode te perguntar, mas eu oro e as coisas não acontecem. Eu também passo por isso, não é só você não. Mas Deus não vai te realizar as coisas só porque você tem fé. Ele vai te entregar somente aquilo que, mesmo você tendo fé, seja o seu melhor. É aceitar os nãos como sim. Entende isso? Aceitar os nãos como sim do Senhor.
Alguém gostaria de falar aqui um minutinho comigo? Escreve aí ou chama, a gente vai compartilhar e eu quero orar com você para que o seu domingo, a sua semana seja abençoada, com sonhos realizados. Então vamos lá. Gostaria que você fechasse os seus olhos, você que pode. E eu quero profetizar essas bênçãos dessas palavras sobre a sua vida. Eu quero recapitular aqui com você aquilo que a gente aqueceu o nosso coração. José tinha bom relacionamento com seus pais e com seus irmãos. Reveja essa semana, a partir de agora, o seu relacionamento com as pessoas que estão dentro da sua casa. E quando eu falo de irmãos, mesmo que não seja aqueles de sangue, tá? Nós falamos aqui que a partir do momento que você começar a sonhar e colocar os seus sonhos em prática, Deus vai mudar, a sua geografia será mudada. Então não se espante. Você não vai mudar o mundo, mas você pode mudar você. E se for para o seu crescimento, portas vão se fechar e portas vão se abrir. Você nunca mais vai ser chamado pelo seu nome, mas pelos seus sonhos. A empresária, a autêntica, a pregadora, a palestrante, a médica, a empreendedora. Você vai ser chamada pelos seus sonhos. Você vai viver bênçãos e Deus vai te dar sinais para que você enxergue que é a mão dele. Mas no tempo de espera, espere com paciência, com excelência. Seja profetiza e profeta na sua vida, em tudo que você fizer. Não acorde amanhã dizendo, ai meu Deus, já é segunda-feira. Deixa esses malefícios de lado, tira isso da sua boca, da sua mente. Tem gente que não permite nem o diabo entrar, porque já anda com ele o tempo todo, né? Porque não para de falar coisa ruim. Nossa, segunda-feira, meu Deus, ai, tem que lavar, tem que passar. Gente, eu já lavei, já passei, já fiz um monte de coisa hoje. Bora! Né? Deus vai inverter as situações para te abençoar. Não deu certo aqui, não quer dizer que acabou o tempo. Deus vai te honrar. Então, fecha seus olhos agora, você que pode. Eu quero declarar esta bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero te apresentar todas essas pessoas que participaram aqui, que receberam dos céus essa palavra. Eu recebi porque o Senhor falou no meu coração. O Senhor tirou escamas dos meus olhos, da minha mente, e eu tenho certeza que o Senhor hoje nos impulsiona a ir mais longe, a fazer melhor, cada vez maior. Eu quero declarar uma semana de bênçãos, de paz, de graça, sobre as tuas filhas, sobre os teus filhos. E assim como José fez, tudo que colocar as mãos, que haja prosperidade. Onde elas colocarem as mãos, mesmo desacreditadas, que elas recebam, que eles recebam de forma magnífica, porque o Senhor vai trazer graça para onde no meio da descrença haja paz, em nome de Jesus. Quero declarar uma noite de bênçãos para você. Quero declarar um domingo de paz para você. Quero declarar que essa semana seja melhor do que a semana passada. E que seus dias sejam incrivelmente de sonhos realizados. Eu quero ouvir você dizer para mim, Lani, como você quiser me chamar, bispa, pastora, Lani, autêntica, eu realizei o meu melhor nesta semana. E nós vamos juntas orar para que esses sonhos que ainda estão resistidos no mundo espiritual, ou que você não tem tido forças para realizar, nós vamos juntas em oração abrir esses céus. Porque com o clamor e com o poder da oração, nós vamos juntas mais forte. Posso contar com você? Deus te abençoe. Um beijo grande para você. Vou deixar esta live gravada. Se você quiser, compartilhe com alguém que pode preencher o